E bom dia, Ivan. Obrigado por atender nosso convite aí de última hora, viu? Obrigado a você, Sinara. Um abraço também para o Azen aí. Saudade. Tudo bom? Tá parecendo um gamer aí, né? Com esse fone de ouvido. É que tem uns barulhinhos externos Queiroz. Aqui. Queiroz. Não é, deputado. Aqui me disseram que eu estou muito parecido com o Queiroz. Você? Um gamer. Eu tinha até um colchão aqui que eu mandei tirar. Oi, Ivan, a gente queria mostrar para você comentar um vídeo que rolou na CPI lá da Câmara Legislativa com o Heleno, né? Na verdade, são 2 vídeos onde o Heleno comenta, né? Vou colocar o primeiro, aí você comenta e depois a gente bota o outro. Coloca o primeiro que ele fala que é exagero falar em golpe, por favor, Gui. Mas eu acho que o tratamento que estão dando a essa palavra golpe não é um tratamento adequado, porque um golpe, para ter realmente sucesso, ele precisa ter líderes, ele precisa ter um líder principal, alguém que esteja disposto a assumir esse papel de liderar um golpe. Não é uma atitude simples, ainda mais num país do tamanho e da população do Brasil. Então, esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade e não é uma coisa simples de se avaliar que uma manifestação, uma demonstração de insatisfação, por exemplo, possa caracterizar um golpe. Então, as ações que foram realizadas, por exemplo, no dia 12 de dezembro, foram ações completamente descoordenadas, quer dizer, aquilo não poderia nunca ter sido considerado uma ameaça de golpe. Então, eu acho que era bom refletirem sobre o emprego dessa palavra golpe e verificar se isso não está sendo exagerado, mas tudo bem. Dia 12 tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Fizeram um monte de carro com um coquetel molotov, viu, deputado? Para eu teria que ter aqui em casa um monte de coquetel molotov e pronto, né? Você precisa ir lá, pegar gasolina, você precisa arrumar o frasco para fazer o coquetel molotov, botar lá dentro. Não é uma coisa que surge do nada assim, o coquetel molotov, para botar fogo em 20, 30 automóveis, não é, deputado? E também vamos lembrar que tinha um sujeito botando banana de dinamite em caminhão de combustível lá do lado do aeroporto, terrorista. Dia 24. Esse é terrorista mesmo, entendeu? Isso aí não tem como dizer que não é. E esses sujeitos se articularam lá na porta do quartel também, não vamos esquecer. Eu vinha ouvindo a CBN e agora acabei de falar no plenário sobre essa questão do Heleno, que essa figura me chama atenção, porque ele é aquele que a gente pode denominar do trigolpista. Entende? Ele é golpista de 64, né? Ele é golpista de 77, e eu me lembro aqui, porque eu era preso político do MEP, né? Naquele período que ele tentou o golpe junto com o Frota, ele era o ajudante de ordens do Frota para derrubar o Geisel, que já tínhamos tortura, ditadura, aí 5. Eles queriam mais, entende? Eles queriam fazer o que a ditadura argentina fez, de matar preso político dentro da cadeia, já preso, entendeu? Ele estava nisso, ele era um ajudante de ordens. Eu já cobrei ele aqui na Câmara uma vez. E agora, no período bolsonarista, ele é um dos cabeças do golpe, porque ele é o articulador desse núcleo duro, entende? Junto com o Braga Neto, esse pessoal que teve no Haiti, entende? Todos passaram pelo Comando Militar da Amazônia, né? Ele é um conspirador nato, né? Ele é cínico, e vamos lembrar que durante o período dele no governo, ele fez várias ameaças diretamente ao Supremo Tribunal Federal, quando se falou, não, vamos lá pegar o telefone, ninguém vai vir pegar o telefone aqui no Bolsonaro e tal. E na conspiração, no GSI, ele acabou de dizer lá na CPI que os seguidores dele, aí corrigiu-se, falou, os colaboradores depois, ele falou, os funcionários e tal, não sabiam de nada, eu nunca discuti nada com os seguidores do GSI. Então, essa figura é figura central, entende? Se ele fala que precisa de cabeça de golpe,
Eu vou citar dois. É ele mesmo, e é o Braga Neto, é o general Arruda, que o Lula afastou, é o Mauro Cid, que ia pilotar o pelotão de Goiânia, entende? Que era a base operacional do golpe, para valer, não só a invasão da Praça dos Três Poderes, o quebra-quebra e tal, mas dar conteúdo militar, para chamar o Exército a intervir mesmo, ou seja, todos eles, uma parcela das Forças Armadas. Isso começa lá com Vilas Boas no Twitter. Começa antes, né? Claro, eles sempre tiveram aí. Mas aquele tweet do Vilas Boas, que resultou na prática na prisão do Lula, tá certo? E na inviabilização da candidatura, e depois essa sequência de militares que o Bolsonaro arregimentou em torno dele, né, essa cúpula militar, até o general, aquele Paulo Sérgio, se prestar aquele papel indecente, ridículo, e tem de ser babá de urna. Então, isso tudo mostra que o Heleno é um dos principais articuladores. E eu acho que lá na CPI, Sinara, ele vai ter que se quebrar sigilo telefônico, telemático dessa turma, entende? E eu acho que se tem cabeça nesse golpe, é esse núcleo duro. Tá? Eu estou falando dos financiadores também, e, logicamente, do Bolsonaro, que fingiu. Por exemplo, a resposta que ele deu sobre o Anderson Torres aí na CPI agora, é que o Anderson... Imagina, isso é ridículo. Ninguém fica escondendo uma minuta em casa, entende? Tudo para ele é normal. Ele normalizou o golpe de Estado, ele normalizou o atentado à democracia, ele normalizou o ataque ao Estado democrático de direito e a ruptura constitucional. Então, na verdade, ele não só deve ser investigado, como, sinceramente, se tiver uma comprovação física nesses contatos, ele deve sair preso da CPI, na minha opinião. Muito bem, muito bem. Tem mais um videozinho do depoimento do Heleno que eu queria mostrar aqui para você, Ivan. Não se preocupe que a gente vai liberar você na hora. O Ivan, gente, ele pega um avião 12h10, mas ele vai sair aqui na hora. Coloca aí o vídeo, Gui, por favor. Bom, a frase foi retirada de um contexto de uma palestra de 40, 50 minutos. Ela foi retirada do contexto e foi apresentada. Eu falei muito, de maneira jocosa, porque, primeiro, que Lexotan não se toma na veia, né? Então já começa daí. Então foi uma brincadeira que foi feita, e a atitude mais séria que o presidente poderia tomar é fazer um rompimento declarado com o STF, por exemplo. Isso poderia acontecer? Poderia. Então, houve uma série de atitudes do STF que poderiam desagradar a uma parte da população, poderia desagradar o próprio presidente. Então, mas eu falei num contexto muito mais ameno, e lógico que essas atitudes drásticas eram da iniciativa dele, e ele fez questão de, mesmo com a corda sendo esticada, ele manteve a tranquilidade, ele conduziu as coisas da melhor maneira possível. Bolsonaro e tranquilidade na mesma frase é incrível, né? E, além de tudo, ele falando, o general Heleno falando que as ameaças que eles fizeram ao Supremo eram brincadeira, gente, só brincadeirinha. Uma observação, ele aí se refere àquela frase que ele falou do Lexotan, que ele estava tomando Lexotan na veia, né, para não dar o golpe. É isso, né, deputado? Eu acho que o Heleno ele tem esse lado extremamente cínico também, né? Que ele consegue fazer um depoimento como esse, entende? Normalizando, por exemplo, toda a agressividade. O Bolsonaro começou o mandato, vamos lembrar, aquela palhaçada que ele fez na frente do quartel-general do Exército, lá atrás, em cima de uma caminhonete, ameaçando, entendeu? A democracia brasileira, depois chamando em 2021 o Alexandre de Moraes de canalha, entendeu? Não atenderei mais. E tudo isso aí, entende? É a forma tranquila dele agir, né? A contestação das urnas, a mentira, como
é interessante porque o Heleno é esta figura que amacia. Por exemplo, ele foi capaz, veja, olha que frase simbólica, de ir lá no quartel-general do Exército, quando o Lula tomou posse, ele, um pouco antes, ele foi a Porto Seguro, passar uma semana lá em Porto Seguro, e ele ficou meio fora do ar, descansando, né? Então começou a surgir boato que tinha um problema com o Lula. Aí ele chegou na porta do quartel, isso foi antes da posse, e falou assim: infelizmente, entende? O presidente está bem, entendeu? Não tem problema com o Lula, infelizmente. Você veja. Não, e agora, olha só que curioso, né, deputado? Ele diz, ele para desmentir a frase, porque ele disse o seguinte na época: estou tomando Lexotan todos os dias na veia para impedir que o Bolsonaro tome uma medida mais drástica contra o STF. Então, ele fez uma ameaça. E o golpe do Estado. O que ele usa para desmentir? Não, Lexotan nem toma na veia. Você entende? Era uma brincadeira. Olha só o subterfúgio que ele usa para tentar normalizar as ameaças que ele fez. Inclusive, ele fez ameaças à posse do Lula indiretas um pouquinho antes da posse na frente do Palácio do Alvorada. Acho que 3 ou 4 dias. Está no primeiro capítulo do nosso doc. E não sei se ele foi questionado sobre isso. O Heleno aparece lá na frente do Palácio do Alvorada e ele manda um recado para um site de extrema-direita da Bahia. Ele conta que a gente esqueceu isso. Da Bahia, não, desculpe. Da Amazônia. Ele acha que todo mundo esqueceu. Só que nós fomos lá, viu, deputado? Fomos cavocar e achamos essa fala do Heleno. Que foi, ele não fez em público, ele fez para um site de extrema-direita do Pará. Qual foi a frase exatamente, Azenha? Aí eu não me lembro exatamente a frase, mas ele disse: fiquem tranquilos, vai ser resolvido, tipo assim, com a gente que a gente vai matar no peito. E isso, o Lula estava para assumir, deputado, entende? O Lula já estava assumindo. Já tinha acontecido 12 de dezembro, tinha acontecido a bomba no aeroporto, o Lula estava para assumir. Ele chega lá, não, deixa com a gente, tipo, mensagens cifradas, típicas de guerra psicológica. Alguma coisa vai acontecer. Veja que é a mesma atitude do Braga Neto. Exatamente. O Braga Neto falou isso aí na porta do quartel-general. Esperem, tenham calma, que alguma coisa vai acontecer. Entende? Aí, de repente, acontece. Para manter o povo mobilizado. Deixa eu ler aqui só um instantinho. Eu quero te perguntar sobre outra coisa, viu, Ivan, antes que você tenha que sair. A Leida Terezinha Reineck mandou um super sticker, obrigada. Zelina Silvano também. Salvador Batista Silva, muito obrigada. A Lília Nazarete está falando que mora em Indiana, nos Estados Unidos, e só consegue ajudar o documentário através do chat. Ontem ajudei, avisei Rová e Adri, hoje estou ajudando de novo para o documentário. Beijos, amo vocês e vejo tudo da Fórum. Lady Bird, Ivan Valente, Erundina, Sâmia, Glauber, Boulos, Érica Hilton, são políticos que nos dão orgulho e esperança. Que bom termos representantes desse nível. Eu me uno à Lady Bird aí nesse elogio. O pessoal do PSOL muito aguerrido, muito aguerrido. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o Ivan. Ivan, eu estou acompanhando a CPI do MST, estou muito assustada, né? Que a Sâmia e a Thalíria estão carregando, e a Glaze também, tá? A Glaze também. Estão carregando aquilo ali nas costas, estão precisando de um reforço ali, não estão, não, Ivan? Não. É que o que eu acho só é cenário. No primeiro tivemos as indicações da CPI foram feitas aí num rodízio aqui dentro do PSOL, né? Então, tem até do 8 e tal. Então, mas a questão da CPI, eu acho que o governo não deu atenção devida, e os maiores partidos. Segundo, que não tem mais PSB e PDT aqui. Isso aqui acabou, entendeu? Vamos falar o português claro, entendeu? Alguns poucos combativos desses partidos desapareceram. Não, só para dizer quem é o líder do bloco é um cara do PSB, do bloco do Lira, entende? Isso é absurdo, entende? Então, agora, eu acho que ela vai se esvaziar à medida que, se começar a funcionar a CPI do 8 de janeiro, ela vai se esvaziar, porque não tem foco, não tem para onde pegar, é uma mentira, entendeu? É um festival
de produção de likes, entende? De likes, entendeu? Trazer duas pessoas... né? Lacração pura. Então, é você pegar, viajar para o Pontal do Paranapanema para mostrar foto do Che Guevara e do Marx num acampamento da FLN ali, o que é aquilo ali? Só para dizer que está ligado à esquerda e tal. Trazer duas pessoas que falaram que eram obrigadas a dar alimento, não sei o quê, quando elas viam sem querida, eles tocaram a pessoa para fora. Ontem veio o Caiado lá, que era o líder da UDR. Eles não têm muito para onde puxar e nem como criminalizar oficialmente o MST. Criminalizar o movimento eles estão fazendo, é o que eles estão tentando fazer. Então, a gente não tem mais como... eu acho que isso vai acabar se esvaziando, porque a grande mídia foi conivente com essa questão. O direito de propriedade... Eu debati com o Salles 2 vezes na CNN. 2 vezes, sem recorro a ele. Apanhou para burro, ficou na dele. Os outros, os bolsonaristas que estão lá, não tem nada a ver com reforma agrária, nem com o agronegócio, o agrotroglodita. São bancada da bala, entendeu? Gente que esfola e mata, eles querem produzir likes. Então, é uma CPI do bate-boca, é uma CPI do fim do mundo. Tal. Então, eu acho que ela vai se esvaziar num certo sentido. Agora, é para desgastar o governo, né? Então, nós estamos tentando fazer o máximo que o pessoal pode fazer, né, nessa CPI, mas ela não devia ter essa importância, porque eu participei de 4 CPIs aqui com o MST, entendeu? Não teve nada, não conseguiram avaliar nada, não conseguiram intimidar nada, até as cooperativas e tal. E também é o seguinte, tem medo de chamar um cara como o Stedler para depor lá, o Gilmar Mauro, entende? O João Paulo Rodrigues. Eles vão lá falar de reforma agrária, eles não sabem nada sobre isso, entende? Sobre povo, sobre... Então, o que eles querem é lacrar, entende? Então, isso tudo teve uma conivência da grande imprensa, porque quando não pode... Veja, quantos Abril Vermelho nós tivemos? 27 já, depois de Eldorado dos Carajás, entende? Há quantos anos o MST existe? Desde 1984, vai fazer 40 anos agora. Ele sempre existiu, sempre existiram as ocupações que antecederam os assentamentos de terra. Agora, como assim você, numa terra em litígio, função social da propriedade e tal, não pode mais? Então, isso está mostrando como se avolumou, como eles... A versão da direita, digamos, o direito de propriedade está acima de tudo, da vida, etc. Isso tudo é que é muito mais grave do que está acontecendo. Como também você não pode falar em desprivatizar, entende? Essa palavra é outra vetada, sagrada, na linha que eles estão adotando. E é preciso fazer esse enfrentamento, né? Vamos lembrar o Ivan... Uma coisa incrível que o Stedley me contou numa entrevista. A Globo, ela integra, a Rede Globo de televisão, ela integra a Associação do Agronegócio. Claro. Ela é integrante, ela é sócia. Pergunta, cadê a Fazenda? E a Bandeirantes, que o cara é latifundiário. O dono Sim, da Bandeirantes é latifundiário. A Folha também. A Folha nasceu de uma granja. A coisa mais importante para o seu Frias, seu velho Frias, era a produção de ovos. Todo dia ele sabia quantos ovos nós estamos produzindo na nossa granja. Mas, o Azenha, vamos ver que quem criou esse que o agro é tech e o agro é pop foi a Globo. É a Globo, entende? sim. Mas agora eles criaram uma novela, que eu não assisto novela, não dá e tal, mas eu estive conversando com as pessoas, né? Somos sempre bem elaboradas essas novelas, e que vão mostrar a beleza do agro, entendeu? A modernidade do agro, a tecnologia do agro e etc., com alguns conflitinhos ali laterais. Então, veja, tem todo um trabalho subterrâneo de legitimação.
Sem dúvida. Entende? De dizer que a terra hoje é produtiva, que reforma agrária já era, num país que nunca teve reforma agrária e tal. É pauta do passado. E a agricultura familiar, entende? Ela não é ela que leva comida para a mesa, é o agro que traz divisas e tal. Então tem todo. E fora o quê? Eles mesmo agora estão falando, quando você fala, e a grilagem de terra, e o desmatamento, e o garimpo ilegal, e a bandidagem dos incêndios na floresta e tal. Não, esses são marginais, entende? Mentira, eles estão aqui, eles estão representados aqui no Congresso Nacional, com muita força, entende? Como votaram o PL 490 aqui do marco temporal. Aliás, né, Ivan, você não pode sair aí sem comentar essa faca no pescoço aí do Lira no governo Lula, né? Você acha? O Azenha falou que acha que agora o jogo virou, né? Que o Lira é que está na berlinda. O que você acha? Você acha que eu sinceramente estou vendo uma coisa muito similar ao que aconteceu com a Dilma, viu? Olha, esse é um assunto que dá um programa inteiro para a gente conversar, mas agora eu vou dizer para você, foi muito grave o que aconteceu aqui ontem. Muito, muito grave, entende? Uma chantagem, a faca na barriga e no pescoço, entende? E as ameaças brutais, entende? E mostrou o seguinte: tem duas coisas, né? A primeira coisa é a correlação de forças que foi estabelecido pelo processo eleitoral, entende? Quer dizer, o Lula ganhou por pouco, e o Congresso Nacional, entende? Ele tem uma maioria não só conservadora, eu diria que o centrão, que é fisiológico, clientelista e corrupto, que quer continuar dominando a máquina pública, ele endireitou mais, ideologicamente ele foi para a direita. Então, ele é fascista, entendeu? Ele tem uma fascistização de um setor grande, tá? Então, isso já é um problema gravíssimo, né? E a segunda coisa é que eu acho que o governo, aí, para descrever, eu acho que está cometendo erros em série, tá? Então, não é que vai resolver o problema, porque o principal é a da correlação de força mesmo, mas você aí tem que operar com isso, com a correlação de força, com a desvantagem de não ter movimento social na rua, com a desvantagem de não ter hegemonia em rede social, entende? Você tem que saber operar. Então, essa lógica antiga de emenda, ministério e tal, e você ceder sempre, entende? É ruim, porque não mostra resistência, e assim como o mercado é insaciável, entende? O centrão é insaciável. Então, nós estamos numa situação difícil e o Lula me parece que está também, vou falar francamente, entende? Tem questões que são erros mesmo, é uma desatenção com o que está acontecendo aqui no Congresso, com uma correlação totalmente desfavorável. Você fazer um evento como esse sul-americano, a recepção do Maduro aqui, para a grande imprensa virar a chave toda, veja, nesse caso do PL 490, você tinha até a Globo a favor da Marina e da Sônia Guajajara, entende? Pelo menos você tinha uma parte dividindo a bola aí. Quando entrou a questão do Maduro, na forma como entrou, tá? Eu não vou discutir agora todo o debate sobre essas questões e o estigma e tal, mas foi na hora errada, com o discurso errado, entende? Com desvio de foco. Então, coisas do tipo estão acontecendo. Então, eles estão, eu acho, tem uma fraqueza, não é porque a fraqueza é de um ou outro elemento da articulação política, eu acho que é uma subestimação, entende, do que a extrema-direita está produzindo e está faltando combatividade e enfrentamento também, porque uma hora você vai ter que enfrentar, não tem como você ir cedendo e tal. Agora, é uma situação difícil de correlação de forças, entende? Que você fica, eu diria assim, emparedado. O que aconteceu ontem foi um emparedamento para passar essa medida provisória. E qual que é, Ivan, antes que você saia, qual que, na sua opinião, como parlamentar, experiente, tudo, o que o governo pode fazer? Bem, aí é o seguinte,
primeira coisa é o Lula ele entrar em campo e entrar em campo com política, e grande política. Segundo, ele tem que saber dividir, entende, a hegemonia. Primeiro, a hegemonia neoliberal da mídia. A mídia, em matéria de economia, ela é neoliberal total. Qualquer assunto que trate de algum avanço na parte econômica... Por que o arcabouço fiscal passou fácil aqui? Porque a pauta é deles, a pauta é do mercado, entende? Agora, isso não é vitória do governo, isso é um erro achar que isso aí foi uma vitória do governo. Pelo contrário, tivemos que ceder mais e mais e tal. A gente não podia nem fazer destaques, entende? É um negócio absurdo. Nós também estamos insatisfeitos com essa questão. Então, a outra coisa é você disputar pautas. Então, por exemplo, uma parte da mídia se divide nessa questão. Você teve toda uma simbologia excelente do governo, e eu acho que o capital político que o governo ganhou, vencendo as eleições, entende? Fazendo aquela bela posse e depois sofrendo o golpe e capitalizando aí, botando o bolsonarismo na defensiva e votando a PEC de transição. Então, aquilo deu um capital para você operar medidas imediatas, boas e tal, e, ao mesmo tempo, isso está se esgotando. Você precisa ter outros recursos para dar continuidade. E eu acho que eles foram levando na barrigada, entendeu? Quer dizer, como se você tivesse um ano inteiro para fazer... Nós estamos com um ano de folga. Não teve folga, não teve respiro, entende? Para o governo, entende? Você tem uma extrema-direita ativista, desqualificada, o bolsonarismo está presente na sociedade, e, digo mais, ele está presente nas redes com muita força e na mídia corporativa com muita força ainda, entende? Então, isso tudo tem que repensar uma estratégia de enfrentamento e não cometer erros. Então, você tem que ganhar uma parcela da sociedade para você. Aí são as políticas afirmativas. Onde faltou o Bolsa Família aqui? Quem ficou sabendo do Bolsa Família? Todo mundo ficou sabendo da crise, tá certo? Do PL 490 e tal. Então, você não consegue divulgar que tem milhões de trabalhadores que estão ganhando nessa história do Bolsa Família, que o Bolsonaro queria dar R$200, entendeu? Só para ver, eu acho que em matéria de comunicação o governo está perdendo de 10, para minha opinião, também. Eu acho que, mas isso não resolve o problema da correlação de forças, e não resolve o problema de você ter um 1º de maio esvaziado como nós tivemos lá em São Paulo, entendeu? Porque falta energia aí, então nós precisamos repensar como da governabilidade a proposta vencedora das eleições, que foi majoritária. Entende? Então, o Lula precisa assentar mais aqui. Eu acho que ele já cumpriu essa etapa aí. Essa última foi um exagero, tal, porque o circo já estava meio pegando fogo e tal, e ele meio distraído. Estou falando aqui para vocês em confiança, né? Porque eu acho que precisa reagir, entendeu? E formar uma tropa. Foi extemporâneo, né, para você aquele evento? Totalmente extemporâneo, inclusive a primazia que foi dada naquele momento, entende? Sem entrar no mérito aqui, porque aí já é uma discussão mais longa, mas eu acho que ontem todo mundo sentiu e a conta vai chegar, viu? Ainda não chegou, a conta não está divulgada, tá? Da passagem da MP, da MP da estruturação. Ela foi uma conta alta, cheia de recados e mensagens, entende? Que mostram que é necessário uma total rearticulação, formar uma linha de frente aí de luta, de combate, conquistar espaço nos meios populares, entende? E o Lula ressignificar a sua popularidade, entendeu? Assim, o maior líder aí de oposição, ainda tem muito prestígio, mas eu acho que está precisando de um calibre aí que não está acontecendo em várias coisas, entende? Acabou, deputado. Eu vou liberar a gente aqui, o deputado Ivan Valente. Muito obrigado por ter comparecido aqui ao nosso programa. Boa viagem, né? Ele está aí com viagem marcada aí para São Paulo. Obrigado. Obrigado, viu, Sinara? Obrigado a você, ao Azenha. Foi um prazer participar com vocês aqui. Grande abraço a todos que acompanham. Obrigado, querido.